pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu vou passar aqui ler mais aqui em Jonas. Assim, eu gostaria que os amados irmãos me ouvissem bem o que eu vou falar aqui, o versículo que diz assim, Jonas, capítulo 2, versículo 1, diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Versículo 10 do 2, que fala assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Podem sentar, amados, glorificando ao Senhor. Aqui nessa palavra, é uma palavra assim, que eu vou intitular essa mensagem de hoje: o preço da desobediência. Jonas era um profeta do Senhor. E Jonas, um dia o Senhor falou assim: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas não obedeceu, porque Jonas quis fazer as coisas do jeito dele. Ele não obedeceu ao Senhor. Jonas foi para Jope, e ali ele comprou uma passagem e desceu para Tarse. O Senhor mandou ele para Nínive, e ele foi para Tarse. E por quê? Porque Jonas queria fazer as coisas do jeito dele. E ele achou que ele podia fugir da face de Deus. O Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. E tudo ele vê. E Jonas foi para um barco, comprou a passagem para Tarso, entrou no navio e foi dormir. Foi descansar lá no porão, como se tivesse tudo bem. E no momento ali do mar, começou uma tempestade muito forte. Uma tempestade muito forte, que o barco balançava para lá, balançava para cá. E quase indo a pique, quase naufragando e afundando. E os tripulantes dali começaram a se apavorar, começaram a ficar desesperados por causa daquela tempestade. E eles começaram a se perguntar por que tamanha fúria, o que estava acontecendo. E olhavam para um lado, olhavam para o outro. E aí eles lançaram sorte, porque ali cada um tinha o seu Deus. E eles lançaram sorte. Se alguém puder trazer uma água para mim, agradeço. E aí eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E ali caiu sobre Jonas, e eles disseram assim: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua e de onde vens? Qual é a sua terra e de que povo és tu? E ele se explicou que ele era hebreu, né? E que ele temia o Senhor do céu, que fez o mar e a terra seca. E os homens já tinham ouvido falar nesse Deus. E eles temeram, porque eles não serviam a ele, mas ele conhecia o poder desse Deus poderoso. Aleluia, Jesus. E ali Jonas, e eles tentaram se acalmar, né? Tentaram acalmar o mar. Eles tentaram perguntaram de Jonas o que aconteceu, e Jonas confessou. Jonas falou assim: e disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Por causa de um homem. Tudo isso aconteceu, essa tempestade, por causa da desobediência de um homem. E o que o Senhor nos quer nos mostrar nessa palavra? E quando Deus levanta você na sua casa para você orar por alguém, pela sua família, se você desobedecer, a sua casa perece, a sua família perece, todos aqueles que são dependentes de você perecem.
que foi o que aconteceu com Jonas naquele barco. E aí ele disse isso, e ele disse: levantai-me, Jonas falando aos tripulantes, ao marinheiro, e ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Só que eles ficaram com medo, porque era uma vida, eles sabiam que ia lançar no mar e ele ia morrer. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a jogar as mercadorias que estavam no mar, para ver se acalmava, para ver se o barco não pendia tanto, porque talvez poderia ser o peso, mas não era o peso das mercadorias que estava fazendo aquilo, o barco quase afundar, era o peso da desobediência de Jonas. E ali eles tentaram de tudo, mas quanto mais eles pegavam aquelas mercadorias, aquelas fazendas e jogavam no mar, mais o mar se enfurecia. E eles resolveram fazer aquilo que Jonas falou. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar. No momento que lançaram Jonas, o mar cessou a fúria. E naquilo, aqueles marinheiros, eles temeram, porque eles pensaram: meu Deus, tem um grande temor dentro deles por aquele Deus que acalmava o mar. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. E naqueles 3 dias, aquelas 3 noites que Jonas estava nas entranhas daquele peixe, Jonas sentiu medo, Jonas se arrependeu, Jonas pediu uma segunda chance para o Senhor. Glória a Deus. Porque naquele momento que ele estava ali, ele não sabia o que ia acontecer com ele. Muitas vezes nós entramos assim mesmo, às vezes por causa da desobediência, numa luta tão grande, numa luta tão travada, que às vezes a gente pensa e a gente começa a reconhecer que Deus é na nossa vida e que nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. E aí é onde nós nos arrependemos e pedimos uma chance para Deus, como Jonas fez. E Deus atendeu Jonas. Deus atendeu Jonas e ele deu uma ordem para que o grande peixe lançasse ele em terra. Glória a Deus, glória a Deus. E sabe qual foi a terra que Jonas foi lançado? Nínive. Foi onde Deus, o Senhor, tinha mandado ele pregar para aquele povo. Nínive era uma cidade sanguinária. Nínive era uma cidade que o pecado já estava assim cheirando mal nas narinas de Deus. E Deus decidiu acabar com aquela cidade. Ele decidiu destruir aquela cidade. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Ele mandou um homem para lá. Muitas vezes, amados, Deus nos levanta e Deus nos manda ir para algum lugar ou fazer algo, e nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Nós não queremos obedecer a Deus. E aí é onde nós pagamos o preço, né? Porque Jonas, ele desceu naquela cidade, porque Jonas olhava para Nínive, mas ele não tinha a mesma misericórdia que Deus tinha de Nínive. Ele não tinha, para ele tanto fazia Nínive, como se diz, ser destruído ou não, né? Mas ele desceu ali e ele começou a pregar. Ele começou a pregar para aquele povo. E ele começou a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Então ele estava anunciando que se eles não se arrependessem do pecado deles, que já estava cheirando mal as narinas de Deus, aquela cidade ia ser destruída. E ele começou a pregar, e a pregar, e a pregar. 40 dias ele esteve pregando. Será que se Jonas tivesse obedecido o Senhor naquele momento que Deus mandou ele para Nínive, será que não teria sido menos o dia dele de estar ali? Talvez por causa da desobediência dele, porque ele não foi onde Deus tinha mandado. Ele passou 40 dias naquela cidade pregando para aquele povo. Mas o povo, ele se converteu e Deus salvou aquela nação através de Jonas. Glória a Deus, aleluia. Só que Jonas, ele ainda contendia com Deus. Ele sentou num lugar e ele ficou observando a cidade. E ele falou: Deus, eu sabia que o Senhor ia salvar aquela cidade, que não precisava de mim. Porque Jonas, ele era desobediente, mas ele tinha uma coisa: ele era muito sincero com Deus. Se ele estava com raiva, ele fazia bico para Deus.
Se ele estava triste por alguma coisa, ele falava para Deus. Ele não escondia o jeito que ele era. E ali naquele lugar, Jonas começou a falar isso com o Senhor. E Deus era um Deus de misericórdia. E eu quero falar para os amados irmãos que a nossa lição é essa. Glória a Deus. Todos nós somos chamados. Todos nós temos um chamado. E eu vou falar uma coisa. O chamado, ele tem um preço. Muitas pessoas querem, eu quero ser usado na palavra, eu quero fazer isso para Deus, eu quero ser assim, eu quero. Mas ele só quer o chamado, ele não quer o preço. Ele quer o preço. Ele não quer pagar o preço, ele quer o chamado. E não é. Todos os homens da Bíblia, mulheres da Bíblia aqui, elas passaram por aflições, elas foram provadas. Porque Deus nos prova. Para onde? Mas só que essa prova, ela é para nos amadurecer. É para ela nos fortalecer e dar aquela vitória para quando o chamado chegar e o Senhor entregar, você está fortalecido. Porque eu vejo muitas vezes pessoas que muitas vezes quer entregar, não quer mais fazer a obra, quando vem a luta, quando vem a enfermidade, quando vem o vento, quando vem a tempestade, eu não quero mais fazer, eu quero ficar quietinha, porque eu não estou aguentando essa prova, e eu não quero mais, e eu não quero mais. Mas eu vou falar uma coisa. Você pode entregar, mas a luta vai vir. A luta vai vir, porque a obra do Senhor não faça aqui Jonas quis fazer do jeito dele. Ele não quis fazer do jeito de Deus. Ele não obedeceu, ele quis fazer do jeito que ele queria, que ele achava que estava certo. E Deus fez o quê? O nosso Deus, tudo é no tempo do Senhor. E Deus deixou. Vai, Jonas, vai do seu jeito, pode ir, vai, pode ir. Aí foi onde o quê? Deus pegou ele, a tempestade. Veio a tempestade. E ali pereceu ele e todos que estavam com ele. Mas Deus é um Deus misericordioso. Quando Deus vê alguém falando assim, eu me arrependo, Senhor. Senhor, me perdoa. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Deus sempre está pronto para ouvir e dizer assim, quando você diz, eu quero, Senhor. Jonas se arrependeu aqui. Deus não tinha poder para destruir essa cidade aqui. Deus tinha poder. Acabar com aquela cidade ali. Mas Deus olhou, era uma nação, era um povo que estava em pecado. Mas Deus queria dar uma chance para ele, para aquele povo ali. E foi onde ele mandou Jonas. Muitas vezes nós ficamos na brecha por pessoas. Nós pagamos o preço por pessoas. Mas nós não aguentamos a prova, amados. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Não fuja do chamado. Não fuja do chamado. A sua história precisa ser contada. E para ela ser contada, ela tem um começo, o meio e o fim. Aleluia, Jesus. E se você parar nesse meio, a tua história não vai ser contada. José é uma história muito linda de José que eu não esqueço. Todos os dias eu me lembro de José. José naquele momento ali, todas as provas que ele passou, todas as provas, ele não foi daquele poço já para o palácio, não. Ele passou ali por tribulação, ele passou por tentação. Ele foi tentado ali na casa de Potifar por aquela mulher que queria se deitar com ele, mas ele resistiu. Sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus. Aleluia, Jesus. Com esse negócio, a carne é fraca, não. Quando nós temos o Espírito de Deus, nós resistimos às tentações. E nós vamos cumprir o chamado de Deus. José, ele foi e cumpriu. Ele não sabia que ele ia ser governador do Egito. Mas ele sabia que através daquele sonho, de alguma forma, o Senhor ia honrar ele. Ele só não sabia que ele ia ser o governador do Egito. Mas em cada etapa da vida dele, essa situação que tem se levantado na sua vida, Deus está olhando e esperando qual é a atitude que você vai ter diante dessa situação que está se levantando na sua vida. Qual é a sua atitude?
Será que você vai parar diante da tentação e você vai ficar se perguntando: Senhor, eu não mereço isso, Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que veio essa tempestade na minha vida? Eu não estou na tua presença, eu não estou caminhando. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Não. José, cada situação da vida dele, ele simplesmente, ele tinha um Deus no coração, a fidelidade com Deus, e a cada situação ele dava dele o melhor. Ele não ficava se perguntando por que está acontecendo, não. Ele tinha uma atitude de fidelidade com Deus diante das situações. E por isso é que ele foi, porque José ele foi traído pelos seus próprios irmãos, José foi vendido, José foi escravo, José foi preso e José foi esquecido na prisão. Mas depois de todas, era um jovem de 17 anos. E quando a promessa foi se cumprir, ele já tinha acho que 30 anos. 30 anos, 17 aos 30 anos. E muitas vezes nós pedimos uma bênção para o Senhor e nós queremos para amanhã. E tudo é no tempo de Deus. Se ela está demorando é porque Deus está te preparando para essa promessa. Deus está te preparando para essa promessa. O tempo é dele. É Ele que faz tudo na nossa vida. Muitas vezes não tente entender a situação que está acontecendo na sua vida, mas olhe para si, olhe para Deus e veja qual é a melhor atitude que você vai ter diante dessa situação, porque Deus vai te dar vitória, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de vitória. Aleluia, Jesus. E Jonas aqui, voltando aqui para a palavra, Jonas, ele, apesar dele ter sido usado, Deus ter usado ele para salvar aquela nação, Jonas ainda ficou desgostoso. Jonas era difícil, irmãos. Jonas, em vez de ficar feliz, porque Nínive foi 100% que se converteu o povo. Não foi 80%, não foi 70%, foi 100%. Todos se converteram. Ele devia ficar feliz, né? Mas não, Jonas ficou descontente. Ele falou assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha só, Jonas queria morrer, queria a morte. Por quê? Em vez de ficar feliz, muitas vezes nós falamos para Deus: Deus, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou indo para a igreja e nada está acontecendo o que eu estou pedindo, eu vou desistir, eu não vou mais não. Eu não vou mais fazer campanha, eu vou, fulano falou de mim, ou fulano olhou torto para mim, ou fulano não foi no dia que eu preguei, fulano não foi, e também não vou no dele, entendeu? Então existe o Jonas dentro da igreja também, sabia? Hoje, essas cadeiras eram para estar cheias, hoje é agradecimento da campanha. E muitos ficaram em casa, muitos deram lugar ao desânimo. Muitas vezes o pastor disse: vem orar, vem para a torre de oração, vem para o culto. Ah, o pastor pega muito no pé. Não, gente. O pastor quer preparar vocês para a vinda de Jesus. O pastor quer preparar vocês para vocês poderem ter força para lutar contra as situações que se levantam, as tempestades na vida de cada um. Eu recebi muitas vitórias em campanhas aqui. Naquela campanha ali eu recebi muitas vitórias, mas tem vitória que está vindo agora, começo de outubro, e tem vitória que vai vir em julho do ano que vem, que vai chegar, que eu plantei ali. Sabe, nós como igreja precisamos plantar coisas boas, muitas vezes uma pessoa precisa de um abraço. Hoje eu fui visitar uma moça que os pais dela, ela viveu a vida toda dedicada ao pai e à mãe. E o pai, ela não casou, ela não teve ali a sua família.
E o pai e a mãe morreu, depois de 3 meses morreu o outro. E hoje, sabe, ela estava passando necessidade de algumas coisas, porque os irmãos abandonaram ela. E ela estava passando aquela necessidade, ela ficou com muita vergonha. Minha mãe pediu para eu levar o arroz para ela, eu fui e levei. E ela estava com muita vergonha, porque ela estava naquela situação. E ela estava tão triste, aquela mulher, mas eu fui lá, eu dei uma palavra para ela, eu dei um abraço para ela. Eu falei assim: você plantou, você cuidou do seu pai e da sua mãe, você plantou algo, uma semente muito boa, e você vai colher. Você está passando por tudo isso, mas Deus não se esqueceu de você. Deus tem coisas boas para você. E eu dei aquele abraço nela. E eu falei, o semblante dela, na hora que eu saí de lá, já estava assim diferente. Era um semblante de esperança. Muitas vezes tem pessoas que nós vamos falar de algo da nossa vida, de algo dos nossos sonhos. Ela envia-se uma palavra que faz a gente entristecer, que faz a gente desistir. Por isso que nós devemos prestar muita atenção nas pessoas que nós compartilhamos nossos sonhos, os nossos desejos. Porque tem gente que não entende o seu sonho. Então você precisa ver as pessoas que você fala. O seu pastor. O seu pastor é um amigo. É um homem que vai orar junto com você quando você fala com ele. E eu quero, amados, nessa noite, falar para ele, terminar aqui falando assim: então Jonas saiu da cidade. Olha bem, amados, o que aconteceu. Muitas vezes, amado, tem pessoas que são assim. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboeira e essa se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Vocês prestaram atenção que Jonas só queria morrer? Tudo para ele queria morrer. Tudo. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Nós temos que ter muito cuidado para não sermos igual Jonas, amado. Muitas pessoas olham para o outro, mas eles olham somente por fora, eles não olham por dentro. Aquela pessoa ali, muitas vezes, ela tem algo dentro dela que ela precisa, que ela necessita de Jesus, mas você não consegue ajudar aquela pessoa porque você só está olhando ela por fora, você não está olhando ela por dentro. Vamos pedir a visão de Cristo, porque Jesus, quando ele ia libertar, que ele ia salvar, que ele ia dar aquelas palavras de incentivo, ele não ia julgando o que aconteceu na sua vida. Não, Jesus ele traz a solução para nós. Precisamos investir. A Jane, quando a Jane chegou aqui, se eu fosse olhar para a aparência da Jane, mas Deus tocou no meu coração assim: vai lá e dá um abraço nela. Eu obedeci, como foi com aquela moça ali, e Deus tocou no coração dela. Quer dizer que Jesus te ama, viu? E tem promessa na sua vida. E ali eu olhei para a Jane, e a Jane, fui lá e dei um abraço na Jane. Falei: Jesus te ama. Jesus te ama. E ali ela chorava muito, e ela me apertava e ela chorava muito.
E depois do testemunho dela, ela falou que aquele abraço ali fez a diferença na vida dela. E foi como se Jesus estivesse abraçando ela. E dissesse assim: filha, volta, eu estou te esperando. Glória a Deus. Mas, amados, não era eu, era Jesus. O que nós precisamos, sabe o que é? Obedecer. Porque muitas vezes nós queremos resistir ao que Deus tem mandado para nós fazermos. Nós temos olhado circunstância e nós temos deixado os obstáculos, as circunstâncias nos parar. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e fazer. Porque ali Deus vai dar vitória. Nós passamos uma luta muito grande nessa festa. Muito grande nessa festa, nesses 3 dias. Teve um dia assim que eu cheguei em casa, só me dava vontade de chorar, Deus. Só chorar. Nem com o Flávio eu falei, eu só falei com o Senhor: Jesus, me ajuda, me dá força. Só chorar. Só chorar. Mas aí na segunda-feira Deus nos deu vitória. Deus nos deu vitória. E eu vou confessar uma coisa para os amados irmãos. Desse dia para cá eu tenho sentido uma força tão grande na minha vida para continuar servindo o Senhor, para continuar fazendo a vontade dEle. Porque Deus tem muitas vitórias para nós, muitas vitórias nessa terra, mas nós não podemos desistir daquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes nós queremos um casamento feliz, mas nós não queremos pagar o preço. Muitas vezes nós queremos ali uma vitória, mas nós não queremos pagar o preço por aquela vitória. Nós não queremos esperar o tempo daquela vitória. Muitas vezes nós não temos vigilância. Nós acabamos muitas vezes deixando tudo assim acabar. E aí depois você se arrepende. E aí você começa a chorar. E você vai voltar lá para a fila de novo. Vai começar tudo de novo. Então, amados, vamos nessa noite, vamos continuar servindo ao Senhor, vamos agradecer o que Deus tem feito na nossa vida. Deus é muito bom. Eu sei que muitas vezes a luta está grande, a luta está assim que você não está aguentando, você não está suportando. Mas não olha para a situação agora não, olha lá para o final da sua história, que Deus vai dar vitória. Glória a Deus. É tempo de alicerçar, é tempo de criar raiz. Porque, amados, Deus falou nitidamente, eu orando esses dias, que está chegando um tempo que não vai ter mais tempo. Deus está falando, Deus está avisando, mas muitas vezes as pessoas entram por aqui, estão por aqui. Noé, quando foi ali fez aquela arca, e quando foi entrar, ele foi chamar o povo: se arrependam, vamos, parem de pecar. Mas ninguém deu ouvido para Noé, ninguém. Aí quando veio o dilúvio, todo mundo queria entrar na arca, mas só que era tarde demais, porque o Senhor, Ele fechou aquela arca, Ele fechou por fora, porque sabia que se fosse fechado por dentro por Noé, Ele ia abrir ali para todo mundo entrar e ia morrer todo mundo. Então, amados, seja obediente. Obedeça ao seu pastor. Obedeçam a Deus, ao Senhor, à voz do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você acha que a sua maneira é melhor, mas não é. O Senhor é melhor. Chama Deus. Davi, quando foi enfrentar aquele gigante, ele não falou: Senhor, eu vou na minha força. Não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele chamou Deus para ali, porque ele sabia que com o Senhor ele ia ter vitória. E nessa noite Deus fala: chama o Senhor, que você vai ter vitória. E eu quero agradecer nessa noite a minha oportunidade. E as palmas que louvam a Deus. Eu quero nessa noite deixar essa palavra para a amada igreja. Não desista. Não pare. Continue. Não seja desobediente. Não olhe a circunstância. Olha para Jesus. Para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Em nome de Jesus.